Quando eu tive burnout em 2011, o que eu percebi ali? Que o burnout não era provocado pela empresa. Em primeiro lugar, ele era provocado por mim mesmo. Começaram a inverter a ordem como se isso que a empresa estava fazendo fosse um favor. Fala, não, porque se a empresa não me pagar o MBA, eu também não vou fazer o MBA. Eu só entendi desde o momento 1 que a carreira é minha. Se eu quiser crescer, a responsabilidade é minha. Sabe por que a contratação é boa? Porque a gente tende a alinhar, né? Tende a alinhar, não dá pra alinhar todo mundo. Mas a gente tende a alinhar com o colaborador, o que vai ser? E se você já entrega alguém alinhado, nossa, porque pra mim contratar alguém que não tem a visão é um tiro no pé. Se eu não crio uma expectativa de crescer ou não nessa empresa, para eu não criar essa expectativa, eu preciso ter alinhado que o plano de carreira, ele é seu e não da empresa. Se você fizer e não mostrar, ninguém sabe. As pessoas estão ocupadas demais e a gente tem que entender que tá tudo bem. A empresa não tem que promover ninguém, porque tem essa coisa do tem que, não, mas eu me esforcei, a empresa tem que. Não tem que nada, não tem nada. Você é só mais um no planeta Terra, tem um monte de gente para contratar depois de você. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales, aqui que a gente traz pessoas de relevância, empresários de impacto, e hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que é uma pessoa que forma e assessora executivos, pessoas a crescerem na sua carreira e dar o caminho das pedras para essas pessoas se desenvolverem e conseguirem boas posições e gerar, claro, resultado nas empresas que elas estão. Estou aqui com a Lilian Cidreira, nossa convidada, cliente também do High Sales. Lilian, é um prazer estar contigo, uma cliente que está aí com a gente há bastante tempo, tendo bastante resultado, conversando com a gente, trocando com a gente. E eu queria primeiro saber da sua história. Como é que você foi parar de, talvez executiva, né, para treinadora de executivos e auxiliar pessoas a perseguirem e crescerem na carreira? Muito bom. Primeiramente, obrigada. Me senti super honrada de estar aqui falando com vocês. É um prazer ser cliente da Full Sales e orgulhosamente estou quase fechando o meu 2º ano já com vocês. Que coisa Então, boa, é muito legal. E eu que coisa sou boa. fã de vocês, eu falo de vocês para todo mundo. Inclusive, Coisa hoje de boa. manhã estava falando em reunião sobre vocês. Vocês estão cada Olha, vez mais cara, conhecidos no mercado. maravilha, fico feliz, Lilian, fico feliz. Como que começa a minha história, ô Vini? Eu cresci muito rápido no mundo corporativo. E uma curiosidade, eu sou formada em comunicação social. Eu Legal. não tinha nenhuma vontade de ir para RH. Não é nem vontade, né? Eu nunca nem tinha trabalhado com RH, não sabia nem o que que era. E acabou que na primeira multinacional que eu fui trabalhar, eles tinham um desafio. A coordenadora precisava sair de férias, eles, por algum motivo, não quiseram colocar ninguém do time dela para substituir. Me viram lá no departamento de eventos, sei lá o que que deu na telha, e me convidaram para assumir. Então, o convite foi, Lili, eu tinha 2 meses na empresa, e o convite foi, vem para cá, fica 1 mês, depois ela vai sair de férias, você substitui, e depois a gente vê o que que vai acontecer. Legal. E dali, ô Vini, para mim foi uma virada de chave de caramba, assim, eu sou relações públicas, e o relações públicas, ele é muito pouco conhecido no Brasil. O grande papel de um RP é construir uma boa imagem da empresa ou da pessoa para o mercado. E quando eu entrei no RH, o que que eu percebi que o RH é no final? É uma porta aonde ele mostra para o mercado, para candidatos, que aquela empresa é uma boa empresa, ou seja, ele é um porta-voz no final. Sim. E eu vi que muitos psicólogos que entram no RH, administradores, muitas vezes não têm essa visão. Então, com essa visão, eu me encantei e quis ir para o RH especificamente na área de desenvolvimento de pessoas. Então, para grandes empresas, o RH ele é um subsistema e você divide esse subsistema. E eu estava no subsistema de educação corporativa. Que legal. Então, eu acabei me apaixonando por educação e tomei a decisão de abrir uma empresa. Como é que essa decisão aconteceu? Primeiro, eu fui coordenadora com 25 anos, numa multinacional da Siemens.
Então, assim, já é impactante, porque isso não é normal. E quantas E pessoas são lá? naquela empresa que eu estava, do grupo, eram 2.000 funcionários, a gente estava crescendo na época, então toda semana entravam 200, 300 pessoas. Acho que a gente chegou Uau! a Toda quase semana? 3.000, era Uau! absurdo, porque eles tinham ganhado 2 contratos grandes e precisavam contratar um mundo de gente. Uau! E como eram contratos novos no Brasil, também não tinha ninguém no Brasil já qualificado. Então, por isso que essa área era uma área muito importante, porque era a área que trazia a equipe para conseguir desenvolver, aprender e atuar nesses projetos que eles tinham conseguido a licitação. Então Então, você tinha que pegar pessoas supostamente despreparadas e prepará-las para preparar. para ter resultado. É isso aí. Cara, que E aí o legal. que que eu comecei a perceber? Primeiro, a minha história ela era fora da curva, né? O normal ali eram pessoas com uma idade mais Uhum. avançada alcançarem aquela posição. Eu era muito nova. O E que eu fez você comecei, alcançar? Foi só a sorte da pessoa ter saído ou uma junção não, das coisas lá, né? eu acho que tem uma conjuntura. Eu acho que Sei, tem um pouquinho de sorte, mas se você não sei, está preparado para a sorte, você não pega a sei, sorte, né? sei. O que que tinha acontecido antes disso? Eu tinha trabalhado como coordenadora nos Jogos Pan-Americanos. Hum. Aí agora você vai ficando velha, né, com essas conversas assim, você vai lembrando. Mas eu Vai. era estagiária, Tá eu era certo. estagiária. Não tanto, tá certo. Mas eu tinha sido contratada como estagiária nos Aham. Jogos Pan-Americanos. E quando eu cheguei nos Jogos Pan-Americanos, aí acho que tem um pouco da minha essência, tá, Vinícius? Eu tenho uma agonia, eu quero resolver as coisas, eu gosto de pegar as coisas para organizar. E quando eu entrei nos jogos, estava um caos. Eu era estagiária, e assim que eu entrei, eu lembro isso como se fosse hoje. A gente teve uma reunião no Maracanã com muitos voluntários. Imagina, Jogos Pan-Americanos era uma prévia para os Jogos Olímpicos. Então a gente Sim. tinha, por local, em média ali 500, 600 voluntários. E tinha um descasamento de agenda, uma confusão que aconteceu lá com aqueles voluntários. E eu entrei para resolver. Como estagiária, eu falei: "Alguém tem que parar para resolver esse assunto". Então eu fui num domingo para o Comitê Olímpico, junto com os supervisores e os coordenadores, para organizar como que a gente ia resolver isso. Resumo da história, eu acabei conhecendo um alemão, e esse alemão falou: "Line, eu quero você então à frente de toda a coordenação do Complexo Maracanã". Então eu saí eu era estagiária ainda, eu não Sim. mudei o cargo, mas eu era responsável por todo o entorno na época, Célio de Barros, Júlio Delamare, o Maracanã e Na hora que Maracanãzinho. ele falou isso foi tranquilo pra você? Eu encaro? Como assim? Tá me colocando aqui pra fazer isso? Eu peguei e falei: "É loucura, né, eu não tenho É, experiência nenhuma", ele me convidou num almoço e falei: "Ah, tá bom, vamos embora". E aí eu virei madrugada para alocar aquelas 300 pessoas no entorno do Maracanã, e aí toda a gestão ficou comigo, com outros supervisores, obviamente era muita gente, mas o mapeamento de quem deveria ficar onde, se saísse do local, então se a Polícia Federal quisesse que alguém saísse de um ponto A para um ponto B, essa comunicação tinha que ser feita por mim. E eu, nesse tempo, estagiária, trabalhei 16 horas por dia nessa sim. época, porque eu chegava lá de manhã cedo e ia até o último jogo. E eu comecei a ter muitos contatos com muitos diretores de empresa, o presidente na época do Maracanã, todos eles tinham que se comunicar comigo. Então, isso me preparou para quando eu entrei numa empresa e Sim. me colocam: "Ah, Aline, você topa aprender um departamento?" Tá bom, já tinha feito coisa pior. Legal. Olha que interessante, você não recebeu nada mais por isso. Não, não. Você não ficar: "Ah, não vou fazer porque eu não tô recebendo mais". E aí você ganhou uma oportunidade justamente porque você tinha encarado o desafio, né? É, e aí para mim esse foi o grande ponto quando eu vou para multinacional, porque o que que eu vi ali, ô Vinícius, isso é um comportamento padrão de muitos anos. As pessoas querem inverter a ordem das coisas. Eu naquela época, eu era estagiária, e eu sei lá, eu devo o salário, a bolsa do estágio deveria ser 700 Sim, reais. Era muito pouco. Mas naquele momento, Vinícius, e eu acho importante entender que são momentos de vida. sim. Naquele momento, o meu raciocínio foi: qual vai ser a outra oportunidade de eu estar numa ambiência com 300 voluntários respondendo para mim? Voluntário não é funcionário, ele não ganha nada, ele está se inscrevendo aqui porque ele quer. Sim. Muita gente não entende o peso da responsabilidade de ser voluntário num projeto desse.
Porque a gente contava com aquela pessoa, não é assim, voluntário eu vou quando eu quero. Não, você não Sim, pode, você virou um sim, funcionário do programa, sim. dos Funcionário jogos. não pago, mas é Funcionário não funcionário. paga, mas é um funcionário, tem que Sim. cumprir ordem. Então, eu entendi ali que se eu soubesse liderar aquelas pessoas, qualquer outro desafio depois eu ia Você encarar sabia com naquela época facilidade. o que era liderança ou você foi na intuição? Não, foi na Mas intuição. aí depois olhando pra trás, você acha que acertou ou mais errou, né? Eu acho que hoje eu erro mais do que no passado. Ah, é? Você acertou mais. Ah, Eu que acertei interessante. mais, Legal. Porque assim, eu tenho uma coisa de ser muito justa. Então eu levo Sim, isso como um valor pessoal e eu levo isso para minha sim, liderança. sim. Assim que começaram os jogos, na primeira tentativa de um pessoal se dar bem em relação a outros, eu reuni todo mundo. E era coisa, Vinícius, você reunia no estádio, né? Então era megafone, não tinha microfone, Você nada pegou disso, no era tudo megafone, né? rádio. É? Tem foto minha com o megafone Caramba! na mão, Que legal, falando, e eu falei, olha, que eu legal. decorei a cara de todo mundo. Caraca, 600 pessoas, né, Lilian? Aí, preparem-se. Quem Eita, tentou sacanear, eu já sei quem são vocês. E aí eu comecei a criar um sistema de controle interno de quem deveria ter mérito, ou seja, pessoas que estavam abraçadas com a causa, fazendo, se comprometendo, e quem não. Então, todas as pessoas que entraram comprometidas, eu dei a chance de no último dia ver o encerramento dos jogos. Essas pessoas eu que liberei, eu falei, a legal. gente vai se virar aqui, vai lá assistir. Essas pessoas assistiram, eu mesma não fui assistir, mas eu entendi Interessante. que era uma forma de reconhecer, assim como também no último dia teve uma coisa de chegar mais cedo para ganhar uma squeeze, e o meu time, quem ficou comprado comigo do início até o final, foi assim, Que chega a hora seria que da vocês Lilian, quiserem. que seria do PAN, né? Sem a Lilian, né? Que seria da Olimpíada, porque a Olimpíada foi Foi sucesso por causa do PAN, né? é isso. É, Ah, é. foi uma preparatória. Foi um prepara... Era uma verificação se o Rio de Janeiro aguentava. Obrigado, viu? Eu Ah, ganhei muito dinheiro por causa das Olimpíadas, sabia? viu? Então, Aí, ó. se não fosse você, ia coordenando lá no Megafone, que legal. E aí você foi para essa multinacional, começou a coordenar RH e treinou um desafio de 200, 300 pessoas entrando, né? Como Isso é que aí. foi a área quando você chegou e quanto tempo você ficou nessa área e depois como é que você deixou essa área? Legal. Eu fiquei 4 anos nessa empresa. Ó, Então, o que que eu percebi lá? A gente tinha muita coisa para melhorar, tanto do ponto de vista de comunicação do RH, mas de organização. E o principal, Vinícius, e aí foi o motivo pelo qual a gente está aqui hoje. uhum, Como eu cuidava da área de educação corporativa, na área de educação corporativa, o que acaba acontecendo é que você está ali com as pessoas, demandando da empresa treinamento. E eu entendo isso como algo super relevante. É muito interessante quando você vai para uma empresa e a gente era essa empresa, a bandeira que a empresa levantava era educação. Então você vai entrar, você vai se formar, a gente vai pagar, você vai ter a chance de ser um melhor profissional, ainda que você saia depois, porque você passou pelos nossos treinamentos. Só que o que que eu comecei a perceber? Começaram a inverter a ordem como se isso que a empresa estava fazendo fosse um favor. Então, não é que todo mundo fosse assim, mas existe um comportamento de muitas pessoas em começar a vir na minha mesa, por exemplo, falar, não, porque se a empresa não me pagar o MBA, eu também não vou fazer o MBA. E aquilo começou a me incomodar, porque, Vinícius, nenhuma empresa pagou nada para mim. Eu sim, tenho um MBA, tenho mestrado, um monte de curso, ninguém nunca pagou nenhum desses cursos. sim, E isso aqui não é uma reclamação. Eu só entendi desde o momento um que a carreira é minha. uhum, Se eu quiser crescer, a responsabilidade é minha. E o jogo do mundo corporativo, ele é um jogo de mão dupla. Então, eu posso um dia não achar que essa empresa é bacana e ir embora, assim como a empresa pode não me achar bacana e me demitir. exatamente. Se esse é um jogo de mão dupla, ninguém está devendo nada para ninguém. E isso começou a me intrigar. Primeiro, eu era muito nova e eu via que isso não era trivial, eu era um caso mais atípico para o mercado. E o comportamento de muita gente com a área era um comportamento de a empresa está fazendo um favor para a gente em fazer esses movimentos. Então, essa conjuntura me levou a uma reflexão de eu preciso começar a comunicar isso para as pessoas, que não é assim. Acho que se eu só estou aqui e eu só consegui essa oportunidade, foi porque eu não achei que nenhuma empresa estava me devendo nada, nem quando eu era estagiária trabalhando 16 horas por dia, Sim, eu achei que
o Comitê Olímpico tinha que me colocar. Não, fazia parte do jogo. Eu aceitei o jogo desse jeito. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Pra mim, hoje eu sou empresário, né? Mas eu já fui colaborador. E eu fui aquele colaborador que, cara, a empresa falava pra mim, poxa, você é o melhor colaborador da área que passou aqui pela história da empresa, nesse nível alguns, né? E eu entendi o jogo do ser colaborador, pra mim sempre foi fazer além da expectativa. E eu ficava grato e feliz de fazer além. Esse é realmente o jogo para você crescer? É, É. E aí, qual é o ponto? ok. Muita gente entende que o fazer além significa trabalhar mais. E aí é que entram os erros que as pessoas cometem. E foi por isso que eu estou aqui hoje. Quando a gente olha do ponto de vista de RH, vou colocar um RH aqui, só para a Sim, gente sim. entender, né? Existe uma ferramenta chamada Ninebox. O que que é o Ninebox? Ele é um processo de avaliação de desempenho. Existem várias ferramentas no mercado, mas a mais famosa é essa. E no RH, o que que a gente faz? A gente plota as pessoas em 9 quadrantes diferentes. Por isso é um Ninebox, né? De 9 boxes para as pessoas. E quando uma pessoa ouve o seguinte feedback: você é muito bom fazendo o que você faz. Você está no quadrante, que esses 9 boxes, eles são quadrantes, né, dentro de um mapa. Ele está no quadrante do meio. O que que é o quadrante do meio? É o quadrante atende à expectativa. Sim, E o que muita gente não entende é, se eu sou contratado para fazer A e eu vou entregar A, eu recebo para fazer o A e eu entrego A. Logo, eu atendo uma expectativa, eu não supero uma expectativa. Como que eu supero a expectativa? Não é fazendo mais As, e sim entendendo aonde existem janelas de oportunidade dentro da empresa. Então, provavelmente, um feedback que você recebeu está muito baseado em, se você puxar da sua memória, gaps que você identificou naquela sim, empresa que você foi resolver, sim. problemas que você pegou para fazer que ninguém estava pegando para resolver. Ah, verdade. Talvez uma planilhazinha que ninguém montava, você foi lá e montou. Ou Sim, seja, você achou uma lacuna e você preencheu essa lacuna. O que que a empresa começa a enxergar? Eu contratei o Vinícius para fazer A, eu pago o Vinícius por A, o Vinícius me entrega isso, mas ele achou um monte de oportunidades aqui, ele foi resolvendo isso. sim, Só que não necessariamente eu faço mais, eu só consigo aparar estas. E no final existe uma expectativa do colaborador que quem vai falar essa aresta é você como gestor. sim. Só que muitos gestores, Vinícius, não sabem aonde estão os gaps, porque ele já está num outro grau. Quando você está aqui em cima, hoje você, com o tamanho que vocês estão na Full Sales, com certeza você está vivendo isso. Tem muitas coisas hoje que você já não tem mais tanto conhecimento do que está acontecendo. Sim. Então, se alguém espera que você diga qual é a lacuna que tem que preencher, você também já não sabe mais porque você está ocupado com outras coisas. E é isso que as pessoas não entendem. E porque a maioria, ela. O que que você acha que a maioria se auto. Eu falo agora olhando de empresário, né? Eu vejo muita gente que cresce facilmente na minha empresa e vejo que alguns comportamentos são de autossabotagem, como por exemplo, se eu não receber mais, eu não vou fazer mais. É, é esse o principal? Quais são os principais sabotadores para a pessoa não crescer na carreira? Vamos lá. Esse sabotador, o Vinícius, eu entendo que tem a ver com uma cultura no Brasil. Uhum. Infelizmente, existe uma cultura no Brasil de se eu não vou ser pago para fazer além do que me está sendo pago. Isso é uma cultura. Uhum. E é por isso que eu falo que é muito fácil você se destacar quando você tira da sua frente esse viés cultural e você entende que a carreira é sua, que você está fazendo a mais, o máximo que vai acontecer é você ir para uma outra empresa que vai te reconhecer por isso. Olha que interessante. Olha que interessante. História minha também. Quando eu chegava para ficava um ano numa empresa e ia para outra, né? Porque naquela época de estágio, principalmente, eu queria mais oportunidades, né? E um ano para estágio até bastante. Para a geração Z é muito. Então, desculpa falar assim, depois a gente entra nesse assunto. E aí, mesmo que eu não tivesse uma suposta promoção, eu chegava em outra empresa, assim, passava na entrevista, até entrevista difícil, que eu falava tudo que eu fazia na outra. Eu falava com tanta convicção, né, de que, cara, era impossível a pessoa, pô, esse cara aí eu quero pra mim, né?
em vaga com competição de várias outras pessoas. Então, até mesmo que você não seja reconhecido, se você trouxer esse histórico falado, dá para perceber que é real, você consegue entrar em outra empresa, apesar de entregou muito trabalho, nunca pensei, pô, vou entregar muito trabalho, não receber nada em troca. Até porque eu acho, Lilian, que você crescer até com o seu cliente, você entregar além das expectativas, independente se ele vai te retribuir ou não, né? E esse entregar além, eu acho que se eu fosse, você deve ser expert, queria saber mais sobre isso, mas eu acho que um dos fundamentos é você entregar além sem a expectativa de receber algo em troca, isso na sua vida inteira. Além desse, é que você treina as pessoas para crescer na carreira, né? Sim. Tá. Então, o que mais você consegue mostrar para ela que é uma quebra de crença que ela pode fazer para encurtar esse caminho de crescimento? Legal. Eu vou pegar o gancho exatamente do que você acabou de me falar. O que acaba acontecendo? Se eu não crio uma expectativa de crescer ou não nessa empresa, para eu não criar essa expectativa, eu preciso ter alinhado que o plano de carreira ele é seu e não da empresa. Qual é o grande ponto de quebra de crença, né? Então, o primeiro ponto de crença é trabalho ali, eu recebo por X, eu não vou fazer Y, porque eu não estou sendo pago para fazer Y. Segundo ponto, a empresa precisa dizer o que eu tenho que fazer para oferecer. E aí nisso a pessoa, mais uma vez, ela inverte a ordem. Porque pensa aqui comigo, Vinícius, é super importante que a empresa tenha um plano de carreira para a empresa. Porque quanto mais clareza você tem sobre o que você quer e o que você espera de um determinado colaborador, à medida que ele vai atingindo isso, ele também está te ajudando. Sim, Concorda? sim. Mas muitas vezes o caminho que você vai trilhar para um plano de carreira aqui dentro não necessariamente é o plano de carreira daquela pessoa. Só que muita gente nem pensa nisso. Eu vou entrar e agora é a empresa que se vire para me promover. Então, com isso, eu terceirizo a responsabilidade sobre o que vai acontecer na minha vida, inclusive de áreas que eu vou atuar. E eu vou trazer um exemplo. Essa empresa que eu entrei era uma empresa de engenharia, primeira empresa. A minha história toda foi mercado de óleo e gás e engenharia. E o que engenheiro pensa de programas de liderança, todos esses pontos que a gente fala aqui? Isso aqui é uma grande balela. Sim, Que é, ou você nasceu com isso, e aí você tem isso inato dentro de você, ou você não tem isso e acabou. Então não tem o que desenvolver. sim. Então todas as empresas que eu passei, era muito forte essa coisa do treinamento técnico. Não, você vai entrar e você tem que treinar tecnicamente, montar os programas. Eu não treinava as pessoas, eu montava as estruturas de educação daquela empresa. Muito ligado ao viés técnico. Quando eu tomei a decisão em 2011 que eu ia abrir uma empresa no futuro, eu já tinha clareza que eu queria abrir para desenvolvimento de comportamento de crescimento de carreira. Isso estava muito claro desde o início para mim, porque Legal. foi o que tinha dado resultado para mim e eu queria ajudar as pessoas nisso. Então, o que acontece, Vinícius? Se eu entrasse na empresa e seguisse o plano de carreira que a empresa definiu, o que eu faria? Montaria um monte de estrutura de treinamento técnico para Sim, engenheiro, passaria minha trajetória toda nisso. Depois, quando eu saísse de lá, qual era a história que eu teria para contar na minha própria empresa? Eu fui executiva, tá, mas eu não treinei nenhum movimento de liderança, eu nunca vi um líder sendo um líder melhor, eu não tenho um babagado, tem só a minha. Então, isso para mim não era racional. Então, ok, a empresa quer isso como plano de carreira, eu vou entregar isso porque faz parte do negócio, mas eu também preciso achar um viés de mostrar para a empresa a importância dos treinamentos ligados a comportamento, porque isso vai falar para a minha carreira, isso vai ser importante para a minha história. Porque no futuro, quando eu abrir a minha empresa, eu vou poder colocar na banca, no início, né, principalmente quando você vai atender as primeiras empresas, você não tem histórico ainda, né, de nenhum cliente, que eu implementei isso sim, nas empresas. Então, o plano de carreira, quando a pessoa para de querer que você tenha um plano de carreira para ela e ela tem clareza do que ela quer para ela se torna muito mais produtiva. Porque sim. agora a sua empresa é uma ponte. E essa ponte pode ser muito duradoura e você vai ficar anos ali, porque enquanto
fizer sentido para ambas as partes, ela vai continuar crescendo aqui. Exatamente. Só que em algum momento, se não fizer sentido, Vinícius, também tá tudo bem. Sabe porque a colaboração dela foi tão grande para você, Sim. que você também vai querer falar bem dela. Que legal. Eu falei isso hoje para um colaborador. Liguei para um colaborador. Liguei para alguns hoje e eu falei justamente isso para ele. Cara, o momento que você está com a gente, pelo que você quer de vida, ele é muito bom, porque você vai fazer um ataque duplo, que a gente chama no xadrez, né? Você vai fazer um movimento que vai direcionar muito bem para os dois caminhos. Caso você não queira mais estar com a gente, lá daqui a 2 anos, 1 ano e Uhum. tal, para você é ótimo ter perseguido isso. E caso queira estar com a gente, você vai se desenvolver aqui dentro. Então, até como empresa, a gente fala: olha, você vai estar aqui o tempo que essa relação fizer sentido para ambos. Nós, como empresa, queremos que uma pessoa que dá resultado, né, a gente quer criar mecanismos que elas sempre dê resultado para mim, não para fora. Mas a gente entende que se a gente não conseguir atender a expectativa dela, ela vai sair, e se ela não conseguir atender a nossa também, né, claro, com feedbacks, né, acho que das 2 partes. Então, e foi difícil você vender essa ideia para os engenheiros lá, que era importante fazer isso? Foi Foi? bem difícil, porque na cabeça deles isso não é racional. Sim, Então, você não consegue medir motivação, você não vai conseguir medir então, até dá para medir, mas é mais desafiador, né, mais sim, comportamental. Só que eu fui pegando indicadores da empresa. que legal. Então, pesquisas, por exemplo, do Great Place to Work. Então, a gente estava num ponto do ranking muito bom e a gente caiu. Então, poxa, por que a gente caiu? O que mudou? Quais foram os fatores da empresa que levaram a essa queda? E aí, pouco a pouco, eu consegui convencer nessa primeira empresa da gente testar o que ia acontecer num programa. A gente testou um programa muito pequeno ali para liderança. Vimos um resultado do ponto de vista de gestão de time e ali, pouco a pouco, eu consegui implementar outros programas. Aí, uma vez que esse programa tinha uma validação, que aí Sim, também, assim, não é. Eu não fiz só porque eu queria fazer. sim, Eu consegui provar a importância para a empresa e depois também mapear o resultado que isso gerou. Que sim, também é um ponto que muita gente peca para crescer na carreira, né? Ah, eu estou fazendo o meu e meu gestor tem que ver que eu estou fazendo um esforço. E no início eu também errei nesse ponto e aprendi que eu precisava mostrar o impacto do resultado do que estava sendo entregue. Dali é em diante mais foi mais importante fácil. fazer ou mais importante mostrar do ponto de vista do crescimento? Pode ser sem É, papas na língua, a vida como ela é, né? então, vamos lá, você tem que fazer, mas Sim, você tem que mostrar. tá, Se você, legal. se você fizer e não mostrar, ninguém sabe. As pessoas estão ocupadas demais e a gente tem que entender. E tá tudo bem. Assim, as pessoas têm outras coisas para fazer. Eu sempre brinco que a empresa não tem que promover ninguém, porque tem essa coisa do tem que, não, mas eu me esforcei, a empresa tem que. Não, não tem que nada, não tem nada. Você é só mais um no planeta Terra, tem um monte de gente para contratar depois de você. Sim, E se a pessoa não mostra o trabalho dela, a vida está acontecendo para todo mundo. Não dá para o gestor parar e falar: não, mas eu acho que fulaninho ali deve estar fazendo um bom trabalho, deixa eu ir lá ouvir o fulaninho. Não dá tempo, sim, não dá sim, tempo. E pós-pandemia, Vini, isso piorou muito, porque as empresas enxugaram quadros, entenderam que dava para ser eficiente com um grupo menor e não recontrataram. Então, as pessoas estão naturalmente sobrecarregadas. Se eu não levanto uma bandeira mínima para mostrar, é pior. E eu aprendi isso da pior forma, tá, Vinícius? Eu tinha sido promovida, estava fazendo coisa pra caramba, trabalhando loucamente. Eis que um dia minha diretora sai de uma reunião da diretoria, me chama para conversar e ela fala: Lília, olha, a percepção da diretoria é que o departamento piorou com a sua gestão. Aí eu falei: gente, como assim? E eu me achando super injustiçada. E ela falou ali: não, ninguém sabe, parece que diminuiu quantidade de treinamento, quantidade de ações e tal, você piorou o setor. E aí eu mostrei os números para ela. e E a aí? gente tinha uma média de 45 treinamentos por mês, Vinícius, em company, com turmas de 20 pessoas. Então, ou seja, eu tinha uma média de 2 treinamentos por dia, pelo menos, acontecendo Sim, na universidade corporativa. Então, era um número absurdo para a quantidade de equipe que eu tinha. Eram 3 pessoas só no time. E ela falou: então, Lília, galinha que bota o ovo no cacareja não colocou o ovo. ela falou isso. Falou. Como é que você mostra seu trabalho? O que você tem que fazer, Uhum. você como Relatório.
As pessoas não mostram relatório, elas nem sabem montar um relatório, né, Vinícius? Acho que elas não mostram porque elas nem sabem montar. Se você pedir hoje para alguém, monta para mim indicadores ou relatórios do seu trabalho, avanço do seu trabalho. A maioria não consegue fazer esse depara. E esse foi um exercício que eu tive que aprender porque eu só ouvi esse feedback, tá? A galinha que não bota ovo, que botou ovo não Sim, cacareja, não cacarejou, não botou, acabou. Foi isso, se vira. Então eu tive que entender assim, como que eu mostro esses números, esses volumes, como que eu mostro indicadores de departamento que está indo para um treinamento e outro não. Então a pessoa precisa aprender a desenvolver isso, a mostrar, a ter relatórios para mostrar sim. e não esperar que a empresa entregue o relatório. Segundo, manter uma frequência de reunião com a gestão. É impressionante como as pessoas elas entram na empresa, se encapsulam naquela caixinha e passam o dia trabalhando. Viram as costas, vão embora. Voltam no dia seguinte, sentam, trabalha, vira as costas, vai embora. E não se reúnem. Parece que não pode se reunir com o Sim, gestor, com o diretor da empresa. E aí, se você está ocupado fazendo outra coisa, o seu colaborador está fazendo as coisas do dia a dia, mas ele não se reúne, ele não apresenta relatório, ele não mostra evolução de nada, como é que você vai saber que ele está fazendo alguma coisa? é, Você sabe que ele está lá e está sim, fazendo algo. sim. Mas, para você, a gente volta para o conceito do Nine Box. Se ele não te apresenta nada para além, não conta nada para você e você está ocupado com outra coisa, ele atende a expectativa. Legal. Tu me tem um caso assim, cara, eu teria muita curiosidade de saber de uma pessoa que meio que destravou contigo, assim, deu um Tem salto algum. quântico, assim. Me dá Uhum. alguns, cara, me dá alguns só pra gente Tá, ilustrar vamos um lá. pouquinho. A gente teve um caso, eu não vou citar, uma multinacional, e ela foi um caso super bacana, porque ela entrou no meu programa querendo ser promovida. Entendi. E esse é o foco, né? A maioria das pessoas que entram no Pra meu ganhar programa mais, ou não? querem ganhar mais, querem Sim, ser tá. promovidos e ganhar mais. E a percepção é: ah, entrei aqui, eu quero ganhar mais e eu já faço um bom trabalho. Quando eu comecei a conversar com essa pessoa, o que que eu percebi, Vinícius? Pelos feedbacks que ela andava recebendo, ela não só não iria ser promovida, como por questões de RH, provavelmente ela estava na lista dos possíveis demitidos da empresa. Outra. Então, assim que Entendi. ela me contou o feedback que ela vinha recebendo, eu falei: então, a gente tem primeiro trabalho aqui que é evitar a sua demissão. Uhum. Não é você ser promovido agora. É a gente mudar a sua percepção. A empresa tem uma má imagem sobre você, de que você é aquém da expectativa. Sim. Depois a gente avalia a promoção. E o que que essa pessoa tinha de trava? Ela tinha muitas percepções de amizade com a gestão. Então, eu recebi um feedback negativo. Aí, nossa, ela não gosta de mim porque ela sentou comigo. Então, tem uma coisa relacional no Brasil. Então, foi uma primeira trava que ela não está te dando esse feedback porque ela não gosta de você. Ela pode sair para almoçar com você, mas ela não acha que a sua entrega está dentro das. Existe uma separação entre entrega e o que ela acha de você As como pessoas pessoa geral juntam isso? junto. É até por isso que eu faço sempre esse disclaimer: "Olha, não tenho nada contra você, mas entendi". É. Caramba. Então era um primeiro ponto. E ela começou a ter uma sensação de que ela era perseguida pela gestora. Porque, eu recebi esse feedback, então eu fui perseguida. Ela não gosta de mim. Eu falei, ó, vamos separar. Então, uma primeira quebra de chave ali, de crença dela, foi: eu estou recebendo esse feedback é uma coisa, outra coisa é se ela gosta ou não da pessoa. Ela não está falando da pessoa, ela está falando da minha entrega. Só da gente mudar isso, a postura dela na empresa mudou. E foi um primeiro feedback que ela recebeu. Em um mês dentro do programa, a gestora virou para ela e falou: você está diferente. E é Legal. engraçado porque a gente às vezes não consegue perceber enquanto gestor o que mudou, só sabe que tem Sim, alguma coisa que mudou. sim. Então ela recebeu esse primeiro Não, se feedback. mudar a ótica, muda tudo, né. É. As ações vêm da tua ótica. E aí, nisso, quando a gestora veio com esse feedback, eu falei: ó, já conseguimos um ponto, que foi mudar essa percepção. Agora a gente tem que continuar numa nova pegada. E aí vem um segundo momento que ela recebeu um feedback da apresentação. Ela tinha montado uma apresentação que tinha que fazer e ela não se preocupou com a estética. Então ela simplesmente pegou o texto, colocou o texto na apresentação da empresa e foi apresentar. E nisso ela recebeu um feedback negativo.
E ela deu uma recaída de, a empresa não gosta de mim, não sei o quê. E eu falei, olha, vou te falar aqui com muita sinceridade. Isso era umas 9h30 da noite. São 9h30 da noite, você me contratou pelo meu cérebro. Você concorda com isso? Ela concorda. Então você concorda que seria factível eu estar aqui agora falando com você, jantando de camisola? Aí ela ficou calada, olhando para mim. Eu falei: o que você precisa entender não é porque você contratou a minha inteligência que eu tenho que me despreocupar com o resto. Não é porque você trabalha numa área específica e você está apresentando o resultado daquela área que todo o resto não importa. A estética da apresentação importa, a forma como você fala importa, a forma como você enviou esse dado importa, tudo isso importa. Porque se nada disso importasse, eu não estava maquiada aqui falando com você. Eu estava de cara limpa. Ali, ela fala isso para mim. A virada de chave foi na hora que eu entendi que não era só eu entregar tecnicamente bem. Era entregar tecnicamente bem, era ter uma conduta de separar e entender que todos os meus entregáveis importavam, desde um PowerPoint até entrega técnica, e ela é uma Entendi. ultra especialista, tá? Ela é pós-doutora nessa área, e ali ela foi promovida. E o mais legal para mim, o Vinícius, é uma empresa que historicamente promove pessoas depois de 5, 6 anos de casa, e ela foi promovida com 1 ano e 3 meses. Então, para mim, isso foi uma virada comportamental. Falar de salário, a gente pode falar de vários casos aqui, de pessoas que triplicaram o salário no programa. Mas eu entendo que essa mudança de percepção muda quem ela é como essência profissional. Em Entendi. qualquer empresa que ela Entendi. passar agora, ela vai levar isso como DNA. Entendi. E a chance dela crescer agora é impossível. Ela não vai não Que conseguir mais legal. crescer em nenhuma empresa com esse comportamento. Que legal. Acho que, claro que você tem suas fórmulas, né, para a pessoa, e essas fórmulas são baseados na experiência, né, a prática, a vivência. E, do nosso lado, como empresário, a gente olha muito postura também das pessoas. E eu vejo muito isso, pessoas que às vezes recebem um feedback e levam para o pessoal, tá. E a gente como empresário, o que que a gente tem que fazer cada vez mais? Ficar explicando isso, né, senão a pessoa leva. E eu vejo, Lilian, muito para a pessoa crescer, pelo menos comigo, é a gente entregar um desafio e ela, num prazo, e ela comunicar que esse desafio está sendo entregue, né? Ou comunicar que, ou mostrar que ela está atendendo justamente aquilo que a gente pediu. E uma coisa de métrica, pelo menos que eu vejo muito, é que tem pessoas que, em alguns momentos, optam pelas métricas, apresentar só as métricas que para elas são mais fáceis de atingir, e esquece um pouco das métricas da empresa, né? E porque eu vou fazer amanhã eu vou fazer uma correção de métrica e muitas vezes eu falo: "Cara, legal essa métrica, mas e a outra que a gente precisa também? Por que você não trouxe, né?". Então acho que isso é importante também, trazer a métrica, que é importante, mesmo que seja ruim, até prefiro isso. Mesmo que seja ruim a tua métrica, você mostrar aquela métrica, o que causou e a solução para sair daquilo. E não, tipo, esconder. Sim. Eu acho que esse jogo de justiça e transparência, eu acho que serve tanto para gente que coordena, outros e quem quer ser coordenado. A gente olha muito para isso, né. Sim, tem uma coisa que, voltando até numa conversa que a gente estava tendo, que casa muito com esse ponto que você trouxe, Vini. Quando você foi promovido, né, quando você recebia os feedbacks positivos na empresa, falavam isso, né? Você é o profissional que eu gostaria de ter na minha empresa e eu trouxe para você dessa oportunidade de você enxergar gaps. Sim, O que são esses gaps no final? É a pessoa se interessar pelo que a empresa tem. Então, quando a gente olha para os pilares, né, falando, coisas que eu estou trazendo que fazem parte do pilar metodológico que a gente trabalha. E um deles é oportunidades estratégicas. O que muita gente não se interessa ou acha, muitas vezes até tem um interesse, mas ela acha que ela não tem que buscar essa informação tem que vir. É para onde a empresa está indo. O que a Full Sales quer em 2025? O que vocês querem no final do ano? Mas não só em faturamento. Porque muita gente, quando eu falo isso, fala assim: ah, a empresa quer ganhar mais dinheiro. Eu falei, gente, mas aí, né? A todo mundo quer ganhar mais dinheiro, até você. sim, Como ela quer fazer isso? Porque, com certeza, alguém nessa empresa sabe disso.
E se você achar essa pessoa que sabe te responder essa pergunta, você sabe onde estão os gaps. Porque eu te garanto que tá todo mundo nos silos, o do cara do planejamento, o cara do financeiro, o cara do comercial, o cara do RH, e essas coisas não estão se comunicando, indo para a mesma direção. E aí você pode botar o KR na empresa, você pode usar a BSC, você pode usar o que for. É muito difícil. Quanto maior é a empresa, mais desafiador é. Todo mundo tem uma comunicação clara do para onde está indo. Então, se eu, como um funcionário, independente do meu cargo, não preciso ter um cargo de gestão, eu posso ser um analista. Se eu me interesso em perguntar para o dono da empresa, ou para o CEO, ou para o diretor, ou para o vice-presidente, para onde a empresa está indo? Qual é a meta da empresa esse ano? O que a empresa quer? Quais são os desafios? E como você acha que a minha área contribui nisso? Todo mundo vai te dar uma resposta do para onde a empresa está indo, quais são os objetivos, quais são os desafios. As expectativas, cada um vai te dar um. E, ainda assim, essas 3 perguntas anteriores, isso aqui é um padrão. Todo mundo que entra no programa precisa descobrir essas informações para começar a andar. Essas 3 Que perguntas legal, também cara. vão variar, porque você vai ter uma visão. Muitas vezes o Yuri, ele sabe para onde está indo, mas a visão, ou como ele fala isso, não é igual a você. Que não é igual ao Matheus. E tá tudo bem, não é que vocês estão errados, é que são formas de enxergar o negócio de forma diferente. Então, se eu consigo conversar com diretores, vice-presidentes, o CEO da empresa e fazer essas perguntas, primeiro, eu já dou um salto, porque eu pareço diferente da maioria que só senta lá e trabalha. E eu consigo identificar como que eu contribuo nessa janela. Porque agora eu Então, me tenho uma importando não informação. só comigo, mas com o outro, né? É isso. Esse é o E eu faço segredo, um até de cruzamento. relacionamento, né? E aí eu faço um cruzamento agora com o quê? Com o meu plano de carreira. Sim. Então, o que eu entendi lá atrás nessa empresa da Cimes? A gente ganhava prêmio de melhor empresa para se trabalhar, tinha muito esse viés da empresa levantar uma bandeira de educação e a empresa queria crescer com essa chancela. A gente queria ser uma empresa desejada. Legal, se eu quero ser uma empresa desejada, eu preciso ter bons líderes. E para eu ter bons líderes, eu preciso treinar as pessoas, ainda que eu nunca tenha treinado. Como que eu provo que eu preciso treinar? Algum indicador de performance que caiu, alguma avaliação de desempenho interna que está tendo um problema, um turnover muito alto num setor. E eu peguei esses dados e mostrei: olha, a empresa não quer crescer, ela não quer mostrar que é uma empresa desejada pelo estudante. Cara, a gente tem que trabalhar isso aqui. Pronto, eu acabei de alinhar um desejo meu, que ia fazer sentido para minha carreira em 2016, quando eu abro a minha empresa, mas agora o meu objetivo também faz sentido para a empresa, porque a empresa também tem um objetivo em comum. Todo mundo tem um objetivo em comum com todas as empresas, Vinícius. Não Sim. existe isso do meu objetivo é um e o objetivo da empresa é outro. Se eu tenho uma divergência tão grande, eu não tinha nem que estar ali. Deixa eu perguntar, como é que eu escolho uma boa empresa para estar? O que eu tenho que olhar? Legal. É uma pergunta bem difícil, tá? Parece fácil, mas ela é difícil. Por quê? Muita gente acredita que uma boa empresa para trabalhar, ela tem padrões semelhantes. Mas a melhor empresa para eu trabalhar é a empresa que mais se alinha a como eu gosto de ser no meu dia a dia. Então, vou tentar trazer um exemplo, Legal. porque muita gente tenta encaixotar as coisas, essas coisas não são encaixotadas, na minha visão, tá? Se for ler livro de Sim, gestão, sim. talvez eles vão por um outro caminho, mas não é o que eu percebo. Eu sempre gostei de construir coisas, Vinícius. Então, o que me deu prazer em trabalhar nessa empresa e em todas que eu trabalhei. Eu era chamada para resolver algo. Então, não tinha programas como esse. Eu fui lá, comecei a desenvolver. E dali que deu certo, me colocaram para desenvolver um monte de programa. Todas as empresas que me chamaram tinham esse padrão de comportamento. A gente precisa melhorar, a gente precisa implementar, a gente precisa tirar algo do zero, precisa ir para os Estados Unidos, trazer para o Brasil. Eu, Lilian, adoro pegar a caixa vazia. Entendi. Por isso eu tenho uma empresa. Sim. Existem pessoas no meu time e existem pessoas menos até no meu time, porque o meu time precisa ter um comportamento semelhante, porque é uma empresa pequena. Mas existem muitos acelerados meus que não, são altamente processuais. Se ele entra numa empresa como eu entrei, que era uma caixa vazia, essa pessoa pira, ela não vai entregar um bom trabalho, porque ela é processual, ela precisa chegar, a empresa precisa estar pronta e ele só precisa
tocar aquilo ali. Nossa, eu nunca saberia que essa é a resposta. Que legal. Então, o que a Número 1 pessoa é o jeito que você gosta. é, Interessante. e você identificar. E eu aprendi isso na prática. Minha última empresa antes de fazer a transição era uma empresa que tinha tudo pronto. A estrutura Hum. estava pronta, eu entrei lá, foi o ano mais infeliz da minha vida. Ah, é? E olha Uau. que assim, eu já era gerente, eu falo assim, eu já estava muito bem, eu tinha 29 anos, eu tinha o meu melhor salário, vale tudo, eu brinco, eu tinha vale refeição, vale alimentação, vale Sim, farmácia, vale tudo. vale gasolina. Assim, eu não Vale gastava tudo. dinheiro, meu salário era meu, para eu gastar com as minhas excentricidades, eu era solteira, então assim, era a vida, assim, maravilha. Eu era infeliz. Uau, cara. Por quê? Eu não tinha nada para construir. Eu cheguei lá, eu falei, cara, tá tudo pronto. Ó, a gente tem um cara que nos grava, que é um cara que gostava de trabalhar muito e trabalhava pouco na outra empresa. Aí ele chegou aqui e ficou feliz da vida, que tem que trabalhar muito, já foi até Isso, promovido, cara. é isso. Então, assim, a pessoa É. precisa identificar Nossa, o quem número 1 é. é esse? Não, Ah, nunca chutaria. Sabe que se eu fosse chutar, o que você falaria? Seria a empresa que está alinhada onde eu quero chegar, a empresa onde eu posso crescer mais, a empresa ou ter mais benefício, é onde você se encaixa melhor. Que é. interessante. E sabe por que que, além de eu ter vivido isso na prática, essa primeira empresa, ô Vinícius, eu falo muito porque assim, eu tenho uma gratidão gigantesca, né? Eles me convidaram para o RH, eu tô aqui graças a eles sabem disso, quantidade de vezes que eu honro a vida deles por eles Legal. terem visto em mim algo que eu não vi naquela época. A gente não tinha o melhor salário, a gente não tinha os melhores benefícios. Eu vi pessoas passando no concurso da Petrobras e declinando do processo. Pessoas passando no BNDES e declinando, porque entendiam que ali elas tinham uma convergência Ah, que de quem legal. elas são e a empresa dava essa liberdade delas serem isso. Então, eu tinha essa liberdade para criar. Claro que eu tive que passar pelas aprovações, não era assim, Sim, sim, ah, sim. Lilian, que legal, você quer montar um programa de liderança, monta aí. Não foi, tanto que eu convidei que não Sim, era. sim, sim, sim. Mas no momento que eu consegui mostrar, eu pude fazer isso. E as pessoas que entraram nessa empresa, que são muito analíticas, ou seja, pessoas analíticas, né, quando a gente olha para o DISC, são pessoas que tomam decisões lentas, querem analisar muito. Sim. Não podem estar numa empresa acelerada, vão odiar trabalhar lá. E aí não tem nada a ver com benefícios. Talvez o grande problema seja até você ter muitos benefícios, a pessoa ficar pelos benefícios, E não odeia tá, trabalhar sim. lá, não entrega um bom resultado, mas nunca vai ter coragem de sair. Eu já demiti pessoas e eu falei isso, eu tô te demitindo porque eu tô fazendo por você o que você não tem coragem de fazer por você. Ah, é? E aí? Ela E, agradeceu depois? obviamente, na hora ela me xingou, né? Sim, sim, sim. Mas passado um tempo, eu recebi agradecimento de todas essas pessoas. Olha, eu vou te falar uma coisa que complementa o que você disse e eu gravei um vídeo que ainda vou postar. Eu descobri no Glassdoor uma reclamação de uma pessoa que acho que a gente ia tirar ela e essa pessoa resolveu sair antes, tá? E aí, ela levantou, ela estava numa performance baixa, essa pessoa estava numa performance baixa, e lá no Glassdoor até, né, ela pegou e escreveu um testamento, né, contra a empresa, falando coisas que eram como a gente funcionava e coisas que não eram como a gente funcionava, tá? E aí, no final do dia, eu achei bom. Por quê? Vai, vai repelir as pessoas que pensam como. Tem uma coisa que eu vejo, tá, Lilian? É uma bandeira, tá? Eu não tô falando que é ruim, eu até me preocupo mais com isso do que até o meu próprio colaborador, que é de saúde mental. Às vezes Uhum. meu colaborador, que é a faca na caveira, eu falo, cara, o cara tá passando excesso aí, né? Mas tem um perfil de pessoa que tá levantando a bandeira de saúde mental e, em geral, a pessoa que levanta, não que não seja importante, mas as pessoas que levantam é para ter aquele pouca cobrança e pouca, cara, fazer o trabalho do jeito que ela quer. E aí eu mandei para minha pessoa de RH, que achou um absurdo, mas a gente viu, pô, até que é bom, sabe? Porque a pessoa que pensa que nela e usa o meu vocabulário dela, cara, se entrar aqui também não vai dar certo, né? E, e aí é isso que você falou, às vezes é bom alinhar o que a empresa gosta e o que a pessoa gosta, para Sim, que não tenha uma experiência que não foi bom pra gente e nem pra ela, não foi bom pra gente, sim. E o né? grande problema é. E essa, eu vou sempre citar essa empresa porque realmente é uma. Tem muitas histórias lá, tá, Vini? A gente criou uma sala lá na época que era sala de descompressão, né? Que agora E aí, vale a falam de pena? Tô novo. pensando em fazer, hein?
Então, Você a gente acha? tinha lá a sala de ping-pong, tinha yoga. Era legal? Era. Quando a gente mapeava, por que que a empresa ganhou o prêmio de melhor empresa para se trabalhar? Isso não era citado. Então não vou fazer não. Tá certo. Porque, ô Vini, assim, a gente poderia entrar muito, né, em analisar muitos pontos. Só que eu já trabalhei muito, Sim, muito, né? Trabalhei lá 15, 16 horas por dia. Nessa empresa eu trabalhei muito. E eu tive burnout em 2011. Quando eu tive burnout em 2011, pensa que em 2011 burnout não era sabido, né? A gente não sim, falava sobre isso. Então eu fui diagnosticada com estresse elevado. Eu tive várias coisas, vários episódios diferentes até entender que eu estava com estresse e tirei 30 dias de férias e fui pensar, viajei para fora, pensar na vida, sozinho. O sim, que que eu percebi ali? Que o burnout não era provocado pela empresa. Em primeiro lugar, ele era provocado por mim mesma, uma autocobrança que eu sim. coloquei na minha cabeça que eu não conseguia entregar, que eu tinha que entregar para além, mas não necessariamente a empresa estava fazendo isso comigo. Uhum. Segundo, esse burnout ele era uma falta de organização da empresa, parte da empresa, parte minha. Sim, Só quem estava tendo burnout não era eu. sim, A desorganização era da empresa? Se essa desorganização me afeta, então eu tenho que organizar. Então, o que que eu fiz durante um tempo? Eu fiquei uma semana, eu fui para um treinamento na época de gestão do tempo, a interessante. contragosto, porque Ok. eu achei que eu não tinha tempo para ir no curso de gestão do tempo. E depois eu passei uma semana. Mas quem te mandou, você mesmo ou a empresa? A empresa na época, porque eles queriam avaliar se a gente contratava em company, e aí eu fui para fazer a análise do curso. Tá, Só que nessa de analisar o curso, eu acabei me deparando com caramba, assim, realmente, né? Se eu acho que a empresa é desorganizada, eu tenho que fazer a minha parte no processo. Se eu organizo a minha parte, automaticamente o que compete a mim vai ficar organizado. Ou eu vou influenciar a empresa, ou pelo menos a empresa toda vai ser desorganizada, menos eu. sim, E eu nunca mais tive burnout. ok. Nunca mais. Então, quando eu falo de saúde mental, olhando para esse ponto, o que as pessoas precisam entender é, as empresas sempre vão trabalhar muito, pós-pandemia é o drive, e se eu junto isso com qualquer relatório do Fórum Econômico Mundial de 2016, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, em todas as empresas, quando elas me contratam em company e eu vou falar com o time e os times começam a falar isso, eu falo, isso é um fato. Você está trabalhando muito, isso é um fato. E você acha que a empresa vai mudar? Não vai. Então, de duas, uma. Ou você vai sair, porque você está em desacordo com isso, ou você vai ter que achar um jeito de resolver isso pela empresa. Sim, Porque a empresa não é uma entidade, não é Deus, né? Então não vai descer aqui um espírito organizador. São as sim, pessoas que estão sim. aqui que vão fazer isso. Se isso te incomoda tanto, você precisa ser essa pessoa. Então, quando eu olho para esse ponto, porque a saúde mental está muito ligado hoje em dia, pelo menos nos casos que eu recebo, a excesso de trabalho. E a gente precisa olhar para isso. Agora, existe um outro fator, que aí sim pode ser da gestão. Uhum. A gestão é acelerada, a gestão é desorganizada, e a gestão não te dá brecha para você organizar. Então, cabe a você avaliar se você quer ficar ali também. No final, é um Sim. contrato de mão dupla. E vale fazer, assim, agora sendo honesta com a verdade, Uhum. vale a pena o colaborador dar o feedback para a gestão ou isso é uma má estratégia? Eu acho que para um caso como uma pessoa desorganizada é uma má estratégia. Por quê, Vini? As pessoas não sabem falar isso. Elas Sim, têm muita dificuldade de explicar, elas não trazem fatos. Então, tudo fica muito no campo do achismo. Eu acho alguma coisa, o gestor acha outra coisa. Então, para você dar um entendi. feedback para cima, você tem que ter elementos para isso. Você tem os elementos, você tem as evidências, tudo bem, você pode sentar. Aí não é nem mais um feedback. Eu acho que é você mostrar a evidência, mas você mostrar como é que você ajuda a Que resolver. legal, que legal. Prefiro assim, né? É. E olha que interessante, será que é um caminho, né, o colaborador ele mostrar na agenda, ó, tal hora eu tô fazendo tal coisa, tal hora eu tô fazendo tal coisa, tal hora eu tô... Para fazer essa demanda extra, levaria mais 3 horas e do que eu tô fazendo não tá se encaixando bem. Como é que você me ajuda a A gente priorizar. É é, priorizar.
Ó, eu vou contar um episódio que aconteceu uma vez comigo. Eu voltei de férias e tinha sido comunicado em todos os canais de comunicação, então jornais de grande porte, que a nossa empresa ia ter um programa de trainee. Isso já tinha sido comunicado. Eu voltei de férias, isso estava estampado nos jornais. Quem montava o programa era eu. Aí eu falei, Que obrigada pela maravilha, hein? notícia, gente. Eu voltei de férias, vocês já até comunicaram um programa que eu nem sabia que ia sair do papel. Sim. Então, como que a gente, como é que eu sempre negociei isso? Eu sempre pedi para minha equipe negociar isso comigo. Eu sempre apresentei uma lista, Vini. Olha, eu tenho essa lista aqui, eu não tenho problema nenhum em fazer isso aí que você está me pedindo. Desde que você entenda dessa lista o que eu despriorizo, porque eu não vou conseguir priorizar mais uma coisa. Que incrível. E aí, nisso, eu conseguia remanejar prazo. Eu nunca falei assim, eu não vou entregar tal coisa, que também é um caminho que muita gente faz. Ah, eu não vou fazer. Gente, você não vai fazer, você vai tomar ranço, o gestor vai tomar um ranço de você eterno. É só mostrar a lista e falar, isso aqui é mais importante do que o que dessa lista? Que precisão, hein, Lilian? E Realmente. pode ser que numa dessa, ô Vinícius, você fale, não, isso aqui que você tem é mais importante. É. Às E isso é vezes, maneiro. esse diálogo que você pode criar, e sim, né? Às vezes a gente quer terceirizar, não é terceirizar, às vezes a responsabilidade também é da empresa, né? Mas, às vezes, de uma coisa simples, feita da maneira correta, resolve o problema de todo mundo, inclusive o seu. É, Em vez de você ficar, nossa, eles me passam tarefa e não. Que coisa sempre mais interessante. coisa, É, sempre mais coisa. E eu é. sempre falo, o seu gestor não tem como saber tudo que você está fazendo, porque ele tem mais o que Sim, fazer. sim. Imagina, é praticamente um trabalho de babysitter. Eu não tenho como saber tudo que está acontecendo. E, E se gente, você você. não fala, você parece estar fazendo corpo mole, né? Não, e Se detalhe, você se, não. se você recebe cada vez mais demanda e você não fala nada e só aceita, o que que você, Vinícius, como gestor, pensa? Que a pessoa pode absorver. Afinal de contas, ela só aceitou. Ela não trouxe nada para você, ela não perguntou, ela não priorizou, ela não te. Então, para você tá tudo bem. Hoje eu já tenho um cuidado maior de orientar a pessoa, olha, o que você vai focar, o que você não vai focar, me dá a sua agenda. Eu pedi para alguns gestores, cara, me dá a sua agenda o que você está fazendo. E descobri que tinha coisas que estão fazendo que não era para fazer. Ah, por isso que você não está entregando essa minha prioridade, porque você está fazendo uma coisa que não é necessário. Às vezes peguei essa coisa e deleguei para outra pessoa que poderia fazer e ganhar horas dele. Mas eu já tenho essa prática, porque alguns gestores vão, cara, estoura prazo e não tem essa conversa que é muito saudável. Porque eu quero que a coisa seja feita, eu sei, até assim, óbvio que tem exceções. Aquele cara que não, se vira, Hum, só quero que, não quero saber se o pato é macho, quero que dê ovo. Se você quiser, assim, tem essa parcela. sim. Não acho que seja a maioria, né? Não é a minoria. Sim, E esse é o grande ponto. Então, não tenha medo de falar com a gestão. A pessoa não precisa ter medo, ninguém morde. E ninguém tem como saber tudo que está sendo feito. Então, se eu levo isso, naturalmente você tem uma visão mais holística. Eu sempre tive isso claro na minha cabeça. O diretor da empresa tem uma visão mais holística da empresa do que eu. O CEO tem uma visão mais holística do que eu. Se eu vou nele e eu consigo mostrar, ele sabe muito mais do que qualquer pessoa o que é mais relevante e o que não. exato. E, por exemplo, Interessante. eu passei a criar isso como um dia a dia meu. Então, em todas as empresas, inclusive hoje na minha, todo mundo tem que me entregar. Eu vou olhar a lista, eu vou falar, olha, prioriza mais isso do que aquilo. Não acho, tem que me entregar por ordem de importância. Que legal. Só que, da mesma maneira que eu peço isso para o time, eu sempre fiz isso com a minha gestão e a gestão nunca fez isso comigo. Nunca foi um movimento da gestão comigo. É. Sempre foi um movimento de eu vou mostrar e aí eu passei a ter uma rotina semanal em todas as empresas que eu passei. Toda semana eu vou sentar com você e vou te falar o que que gerou de resultado da semana anterior, ou seja, o que que a gente já fez e o que que eu vou olhar para essa semana. Por quê? Se você sabe de uma nova prioridade, você vai me dizer, eu vou inserir na lista e vou reorganizar. Se a Sim, lista tá ok, eu vou tocar minha vida. Mas eu só posso tocar minha vida se eu estiver alinhada que tudo que eu estou priorizando realmente é prioridade. Quando a gente olha para modelos ágeis de negócio, né, metodologia ágil em geral, eles trazem isso, inclusive, quando a gente olha por que métodos ágeis ganhou tanta vertente versus gestão de projetos.
Porque ao longo do processo, a premissa de métodos ágeis é você comunicar pequenas vitórias, para que, se tem algum desvio, alguma mudança no escopo, você saiba antes da entrega final. Então, é olhar mais ou menos por esse conceito. Se toda semana você tem uma reunião com a gestão, meia hora, que você apresenta propositadamente a lista e você pergunta se tem alguma mudança ou não, alguma coisa para ser inserida, é muito mais fácil você saber que o que você está fazendo vai agregar valor. E aí evita uma coisa que muita gente sente, que é: ah, depois que eu fiz tudo, ninguém aproveitou. Pois é, Depois que eu montei a apresentação toda, a apresentação não foi feita. Depois que eu sim. montei o relatório Que não foi injustiça, o que feito. eu faço não é aproveitado, né? Às vezes, tem que comunicar se é relevante, É né? Às isso. vezes, ou tem que vender ideia, ou tem que perguntar se é relevante Ser mesmo, relevante, porque às se é vezes o caminho prioridade. mudou. Às vezes no meio do caminho mudou, era o caminho A, virou B, teve uma janela de oportunidade. E se eu não Exatamente. pergunto e fico lá no meu Opa, quadradinho verdade. fazendo, às vezes o gestor esquece. E, Vinícius, assim, o que eu sou professora de liderança desde 2016. O que que eu sempre senti muito, porque eu fui líder muito cedo, muito jovem, né? Uma das pessoas do meu time tinha 50 anos quando eu tinha 25. Então eu senti muito peso da responsabilidade nossa. Eu agora sou a responsável pelo sucesso, pelo fracasso, por as pessoas fazerem, não fazerem, e isso me gerou muito estresse emocional. E o que eu comecei a entender é que quando eu estava na posição de liderada, eu nunca tive um comportamento de eu espero que me tragam tudo. Muito pelo contrário, eu sempre me vi muito como uma aliada. Eu conheço histórias de mercado de óleo e gás por almoçar com o presidente da empresa, que muita gente nem almoçava com ele, porque achava, nossa, eu não vou almoçar com o presidente da empresa, como assim? Eu sempre pensava, gente, mas qual o problema? Ele é só o presidente da empresa, né? Sim. Assim, ele tem acesso a informações que, para mim, são altamente relevantes, independente do meu cargo ou não, até pela curiosidade de conhecer. Então, uma coisa que eu sempre tento trazer para os meus alunos, quando eu estou em sala de aula, quando eu estou num programa em company, é trazer para a pessoa essa postura menos de cobrança para um gestor. É um peso muito difícil para o gestor, porque aí ele tem que pensar na visão de negócio, pensar no crescimento, aí tem que pensar que ele tem que comunicar, aí ele tem que lembrar de uma coisa que ele pediu para alguém que agora não faz mais sentido, para ir lá avisar que não faz mais sentido. Não tem como. É, Então, se eu crio essa conduta onde você, virou um como aliado, colaborador, né? vem mais, além de você ser mais visto, Pô, e você quem é cresce visto é muito, né? lembrado, você passa a ter canais de comunicação, você passa a saber de coisas que muita gente não vai ficar sabendo na empresa, porque você começa a ter um elo de canal de comunicação com algumas áreas da empresa que você não teria. Uhum. Você está sempre fazendo coisas que estão mais alinhadas com o negócio, você para de fazer coisas no meio do caminho que não fazem sentido e você não fica pessoalmente ofendido com isso. Coisas que eu já vi também, de um projeto que começou no meio do caminho, para, fala, nossa, tudo que eu faço para. Não, É, gente, não tem nada a é, ver com você, entendeu? é, Você é, é só mais é. um na engrenagem, assim, é sobre a engrenagem, não é sobre você. Quanto mais a pessoa despessoaliza a relação e mais ela se coloca próxima da gestão, melhor é para todo Despessoaliza. mundo. Isso é um segredo aí. Eu peguei isso também, despessoalizar. Despessoalizar. E deixa eu te perguntar agora, sendo 100% sincero, puxar saco funciona? Hum, Pode falar, se funcionar eu quero saber, tô realmente curioso. depende da gestão. Tá, depende da Tem gestão. gestor que vai funcionar, que vai ser ótimo, que é o gestor que Legal. gosta de puxar saco. Eu odiava gente assim, já Eu demiti também, gente por causa cara. disso. Eu não gosto. Eu já demiti por causa disso. Eu não gosto Começou a também. puxar muito meu saco e tal, tá fora, não é Quem, meu que- cargo, vai dar e problema, quem não quero cresce trabalhar na comigo. minha empresa não é quem puxa saco, né? Mas É tem ruim. empresas que vai É, crescer assim. é E aí verdade. o que a pessoa precisa entender é, primeiro, eu quero tomar uma decisão de puxar saco porque eu cresço rápido. Primeiro, você tem que ver se o gestor gosta de alguém que puxa saco em primeiro lugar para você crescer rápido. Segundo, você tem que rezar todo dia para essa pessoa nunca ser mandada embora. Porque o que eu já vi foi de pessoas que cresceram puxando saco,
quando a pessoa principal que gostava do puxa-saquismo foi demitido, todo mundo foi demitido no dia seguinte. É uma reação em cadeia. Sim. Eu nunca quis contar com a sorte de ter que ficar rezando pela carreira e o sucesso do coleguinha. Eu preferia rezar E pelo se meu. a pessoa, gosta de puxar saco, você ensina isso ou não? Não. Eu não sei, Não eu chega nunca nesse puxei nível. saco de ninguém, eu Pois não é, não dá pra não ensinar sei. algo Nossa, aí já era se precisar. cara, tá certo, Mas que tem bom, cara. gestor que gosta, tem pessoas que precisam disso para inflar o É, né? ego. E Poxa aí vida. você vai. Como é que você joga um jogo nisso? Eu já tive gestor que gosta de puxar saco. Eu não puxava saco. Não Eu jogava o chegava e jogo. ficava neutra. Ah, quem quer puxar saco e crescer, tudo bem, eu vou entregar as minhas entregas, eu vou continuar entregando o resultado, porque até quem puxa saco, quem gosta de puxar saquismo, ô Vinícius, não vai despriorizar uma pessoa que entrega resultado e que é conhecida na empresa como um entregador de resultado. Entendi. E aí o que que acaba acontecendo também, que também é um ponto que eu falo muito no programa. A pessoa ela quer entregar resultado em silêncio, né? A gente já Sim. falou muito do mostrar, né? Do ser visto. Se só o gestor sabe que aquela pessoa entrega resultado e ele é o cara que puxa saco e tem alguém puxando o saco dele, às vezes, numa balança, ele vai escolher o que puxa saco e não vai escolher você. Só que se você está sendo visto, se o seu resultado é comunicado, se você tem uma boa entrada com várias pessoas, na hora que aquele que puxa saco é promovido, automaticamente, gente, entendam, automaticamente, se essa câmera depois de me pegar, você será pressionado a ser promovido, porque a diretoria vai questionar aquela liderança do porquê não escolheram você. Ah, mas aí o que puxa saco também foi promovido. Ah, é problema dele então, gente. Deixa ele lá sendo promovido. Mas você também foi. Sim, Deixa ele viver a vida dele. Em algum momento ele vai cair. Ele não sim. vai conseguir se sustentar E se naquilo. não cair também, segue a tua vida, né? Exato, entendeu? Para de se preocupar com a vida Pois do é, né? coleguinha. Que interessante, que interessante. Hoje você treina, além do colaborador, você tem para a empresa também? Sim, eu Legal. desde que abri a minha empresa, na verdade, quando eu abri a minha empresa em 2016, meu foco era B2B. Sim, Então, foi árduo aí no início, porque pensa, né, eu não tinha histórico, meu histórico era a minha trajetória profissional. sim. Então, para eu entrar numa multinacional sem nenhum histórico de consultoria, eu levei um tempo, mas depois também que eu entrei na primeira, e eu tenho uma gratidão enorme também por eles, porque eles abriram as portas e é uma empresa de 180 anos de existência Uau, global. E aí, quando eu uau, entrei para trabalhar lá como consultora para o time de liderança, aí abriu a porta para todas as outras. Então, foram 40 multinacionais até o momento. uau, É, uau. é. Eu É vou que a apertar sua mão depois, porque aqui tá longe, tá? Que eu tô, nossa, parabéns, que coisa é, boa. foi E muito aí bom. hoje você treina as pessoas também tendo essa perspectiva e bagagem dessas empresas, né? Sim. O que que hoje eu Sim. tenho? Eu tenho dois braços de negócio. Então, eu tenho o braço B2C, que é esse braço onde a pessoa fala, eu quero ser promovido. Então, eu vou lá, eu contrato, e ali eu falo, aqui eu estou sem crachá da empresa. Então, eu estou olhando para a sua carreira, para os seus objetivos, eu vou falar friamente onde você está errado, aonde a empresa está errado, aonde eu acho que você vai continuar crescendo ali, aonde não. E tem coisas, às vezes, que é um teto. Tem muita gente. Nós tive um caso aqui de uma pessoa, ele tinha um salário de 10 mil e ele adorava trabalhar lá. E eu falei: olha, a empresa é ótima, eles te reconhecem, você é um bom profissional, você tem um salário bacana, né? Ele era um sênior ainda, analista sênior, com salário de 10 mil. Porém, o ciclo acabou, você está num teto, não tem mais para onde ir por enquanto. A empresa precisa tirar pessoas para você crescer. E a gente precisa entender onde o ciclo também, para você que quer crescer, o espaço Sim, não não permite, aguenta, né? paciência. E aí ele foi para uma outra empresa com salário de 24.800 Uau, em então você 2 sabe meses. chegar, ó. Daí desse mato Daqui não para sai mais lá. cachorro, né? Vai para Exato, outro mato. é melhor ir para outro lugar e fazer uma Entendi, história em legal. outro lugar. E No você tem B2B, recrutamento seleção? Ah, perdão. não, recrutamento e seleção não. Nem na parte B2B, que aí eu não, ali eu já estou com o crachá da empresa, já é uma outra história. Sim, Então a empresa me contrata e aí aqui eu trabalho em algumas frentes. Ou eu vou atender analisando o time e falando exatamente isso, ó, você precisa promover o fulano, você precisa demitir alguém, você precisa fazer, porque eu faço uma análise do cenário da empresa, cenário do time, quem está corrompendo, quem está sim, colaborando, quem já deveria ter sido reconhecido que não é. Então, eu faço tanto esse mapeamento como um treinamento que direto legal. com o E time. por que você não tem recrutamento de seleção, Lilian? Agora é de empresário para empresário. Porque eu nunca Por trabalhei quê? nessa área.
E como eu nunca recrutei Eu também nunca pessoas, trabalhei, tem empresa de recrutamento e seleção pois é. comercial. E aí? Então, E aí aí? nunca passou pela Vamos cabeça. lá. Agora papo um pouco negócio. Olha, você conecta as duas pessoas. A Sim, empresa precisa de pessoas e a pessoa precisa de uma empresa. E você treina essa pessoa e você treina essa empresa, né? sim, Às vezes é interessante, porque recrutamento e seleção é um ótimo business. sim, Por exemplo, a gente está agora olhando para isso para fazer carteiras de contratação, ou seja, um planejamento. A gente vai entregar isso, esse planejamento de contratação, e a gente tem esse trabalho, né, de recrutamento e seleção. E não precisa você nunca ter trabalhado com isso, porque a sua experiência profissional, entendendo empresa e pessoa, alinhando essa convergência, você acha recrutadoras aí que já trabalharam, sim, você aprende, se quiser aprender com a gente ensina. E para sim. mim seria um LTV muito bom para você. Seria, sabe aquela fruta perto do pé? Para você seria muito bom. É. Eu já pensei muito, não pensei necessariamente no braço de recrutamento, tá? A primeira pessoa que tá me provocando nisso é Ah, você. é? Não brinca? Sério Sério. mesmo? Sabe por quê? Um É, salário de 10 mil, você no recrutamento e seleção, você ganha 110, 100%, depende. sim, Ou seja, 10 mil, você ganha 10 mil. sim. Não, é um bom negócio. Eu realmente nunca tinha pensado. Mas uma coisa que eu sempre pensei é nesse elo. Porque o que eu tenho hoje, tanto essas empresas, antes, né, da pandemia, eu tinha um grupo de RH. Esse grupo ele continua vivo, mas hoje ele só está online. Mas antes a gente tinha eventos. Então, a cada 2 meses a gente tinha um evento presencial. Então, com isso, o meu networking no Rio, especialmente, é muito grande no mercado de RH. E com isso, ô Vini, hoje muitas pessoas sabendo dos meus programas, elas me pedem indicação. Porque elas sabem que uma pessoa me conhecendo, sabendo que sou uma pessoa direta, sabendo que sou uma pessoa que olha resultado da empresa, e não é essa parte mais. É um comportamento ligado a resultado. Nada contra quem liga para comportamento só olhando do ponto de vista de felicidade e tal. Sim. Mas para mim a felicidade está na entrega de resultado e você se sentir útil para aquele ambiente. Muitas empresas me pedem indicação já dos meus alunos, porque o que que eles sabem? Se a pessoa passou por um programa da Linea, eu já sei que ela vai chegar aqui, que ela vai trazer proposta, que ela vai Você não fazer faz favor, reunião. indicação a favor, E tá? muitas vezes, eu É sei, seu ativo, né? é isso. E olha que interessante, lá no nosso grupo, né? Se tu olhar agora, deve ter a aceleração, né? Você já tá no high sales. Mas lá no aceleração tem quase 150 pessoas ou mais. E tem gente lá pedindo vaga que a gente não atende, que é gestor de projeto. O cara quer pagar 8 10 mil. Essa pessoa, entre outras, tenho certeza que pagaria o primeiro salário para isso. E eu acho que é um caminho interessante. Eu gosto dessa ideia. Eu lembro de uma empresa, ô Lilian, que a Meta RH, que ela contratou para mim primeiro, achei trabalho fenomenal, assim, muito processo. Elas estavam há muito tempo no mercado. E aí eu fui ver o site deles, eles contrataram 5.000 pessoas. Não, perdão. 5.000 pessoas. 5 mil pessoas ou 25 mil, tá? E aí eu fui fazer a conta que quanto que eles ganhavam por ano era papo de 70 milhões. Uma empresa de RH que fazia só um recrutamento e seleção. E vai empilhando, porque você vai ganhando nome, e você já tem um nome com muita Sim, multinacional. E aí vai fazendo um bom trabalhinho. Cara, empilha. Sabe a Líder RH? sim, Ela é uma empresa com 300 funcionários e tem até a BPO de RH, ou seja, eu contrato para você, eu gerencio o contrato, ganha 20, paga às vezes 8 com encargos, né? uhum, E sim. aí ganha spread, pô, às vezes 10 mil, 12 mil por mês para resolver esse problema. Bem interessante. Nunca tinha pensado nisso, não. De verdade, tá, Vinícius? É a Bom, de primeira podcast pessoa. sai boas ideias. Gente, mas é maravilhoso conversar com pessoas. Que aí você vende a Sobre isso. consultoria de RH, muitas vezes. Você pode incluir consultoria de estruturação organograma e as pessoas que faltam, você fala, cara, eu resolvo para vocês. Manda 60 mil para cá, eu vou contratar essas 5, 6 pessoas. E Sim. aí põe uma recrutadora lá com processo. A gente tem, tá? A gente pode emprestar isso aí. Ah, legal. E Sim, aí é um bracinho que você pega, conecta e ganha. sim. E especialmente ainda posso adicionar essa parte de treinar as pessoas para entrar do jeito certo. É isso. É isso, exatamente. Esse é o grande ponto. Porque a gente precisa de pessoas, cara. A gente precisa Preciso. empresário precisa de pessoas.
E a gente precisa de pessoas principalmente alinhadas. Sabe por que a contratação é boa? Porque a gente tende a alinhar, né? Tende a alinhar, não dá para alinhar todo mundo. Mas a gente tende a alinhar com o colaborador, o que vai ser? E se você já entrega alguém alinhado, nossa, porque para mim contratar alguém que não tem a visão é um tiro no pé. Custa muito caro. Imagina, eu contrato alguém, sei lá, um gestor vai ganhar, digamos, 10 mil. Né? No teu caso, até 24 mil que a pessoa passou a ganhar. Sim. Se eu erro, eu perdi não só, sei lá, os 3 primeiros meses, que é 75 mil, mas um custo de oportunidade muito absurdo. Por isso que as empresas de RH cobram 110%, 120% do salário. Sim, e o grande ponto é, né, existem vários estudos que mostram que você vai levar 6 meses para ter um colaborador bom, porque ele tem uma curva de aprendizado técnico, depois ele tem uma curva de aprendizado de comportamento, depois ele tem uma curva de aprendizado de cultura. Exato. E ele precisa de tempo nisso. No home office, então, tem um desafio maior, porque você não tem a cultura no dia a dia. O que você acha, aliás, do home office versus presencial? Acho muito complexo o home office. Muito interessante. complexo. Assim, todas as empresas que eu atendo voltaram para o presencial. Aí botam o home office um dia na semana. Infelizmente, o Vinícius, eu acho que do ponto de vista para a pessoa, o home office é maravilhoso, porque isso te dá liberdade, te dá qualidade de vida. É claro que ele é maravilhoso para quem tem estrutura na casa para fazer home office, que aí também é um outro desdobramento. Quando a pandemia entrou, muitos canais de comunicação me chamaram para dar entrevista e eles perguntavam: nossa, todo mundo vai gostar do home office? Não, gente, tem gente que odeia o home office, a pessoa não tem estrutura em casa para ter home office. Vai ser um inferno na terra, porque ela vai ter que improvisar na mesa de jantar, ergonomicamente ela não vai estar no melhor lugar para fazer reunião, vai ter cachorro, vai ter família, vai ter criança e tem gente que dispersa. Então, para quem tem essa estrutura, o home office é maravilhoso. O problema é, home office ele depende de muita maturidade profissional, você entender que você tem que fazer uma coisa independente de estar sendo cobrado por isso. Você precisa ter um nível de comunicação gigantesco. Olha a quantidade de tempo que a gente está falando no podcast que as pessoas não conseguem comunicar o que elas fazem. Sim. E no home office você tem que comunicar 5 vezes mais, porque se eu não estou te vendo, eu não tenho a menor ideia. Então, eu acho muito ruim o home office nesse ponto, do ponto de vista do colaborador, que ele não consegue mostrar o resultado do que ele entrega, da colaboração, então ele não consegue efetivamente mostrar o nível de resultado que ele gera muito mais resultado se ele está ali no presencial, ele consegue te mostrar, e para o gestor acompanhar. A velocidade do presencial é diferente, porque tem coisas que quando você está no home office, por exemplo, eu estou ali pegando o material do High Sales e eu estou estudando uma automação de vocês, algum processo. Se eu estou em casa sozinha, todas as cognições do que eu estou pensando, eu não vou ligar para ninguém para conversar sobre isso. Eu vou ficar só pensando. Se eu estou num escritório físico, eu vou olhar para o lado e falar, cara, só isso aqui que eu olhei, cara, isso daqui. Você acredita se a gente plugar isso aqui, não sei o que, pronto. Sim. Naturalmente dali já saiu algum resultado. Então, para mim, quem quer crescer tem que aceitar que tem que estar no presencial, no máximo um híbrido, mas a empresa 100% home office, eu estou buscando, todos os meus alunos sabem que eu vou sempre canetar, vou sempre falar, você quer? Você vai ter problema. Ou trabalha numa empresa que não tem sede no Brasil. Aí pronto. Tem casos hoje que a gente tem alunos que conseguem emprego numa empresa nos Estados Unidos, na Europa, trabalham remoto. É uma outra história. A gente está falando de Europa tem outro tipo de trabalho, outro tipo de dinâmica, outra cultura. Trabalhar home office para uma empresa da Europa funciona. Para uma empresa que tem no Brasil, especialmente se a empresa tem uma parte dela física e você não está na parte física, você vai ter comprometimento na tua performance. Não tem como. Porque o cafezinho que está rolando aqui, para você que está no home office, não está rolando. Entendi. Caramba. E tem conversas que vão acontecer no café. E que não vai fazer sentido você ligar para quem está no home office. Exatamente. Cara, que excepcional, Lilian. Tem muita coisa que você me surpreendeu, né? É bom que eu tô aprendendo. Achava uma coisa e não é, né? É bom ouvir de você. Lilian, muito obrigado, né, por ter participado. Eu queria que você desse uma mensagem para a pessoa que quer crescer a carreira. Vamos focar nessa pessoa. Sim. Qual a última mensagem que você daria para ela ter sucesso na carreira dela?
Olhando para essa câmera aqui. Boa. Eu acredito, Vini, que o melhor recado que a gente pode dar é que protagonismo é algo inato e tem que ser feito pela pessoa. Ela não pode delegar isso para ninguém. Eu entendo que é muito legal você trabalhar numa empresa que tem plano de carreira e que tem a mesa do totó e que tem uma cultura bacana e tal, muito legal. Mas no momento que você decide que você quer crescer profissionalmente, você tem que tomar essa decisão independente da empresa ter ou não essas coisas. Em todas as empresas que eu passei, não tinha plano de carreira, não tinha várias coisas e deu para crescer em todas elas, porque eu tinha um compromisso com a minha carreira em primeiro lugar. No momento que você tem esse compromisso com você, a empresa só vira um caminho para você atingir o seu resultado. Então, entender esse protagonismo da tua carreira. Para mim, esse é o Legal. ponto central. Você que está em casa, espero que você tenha gostado aí do podcast. Lembrando que a gente é patrocinado pela Dom Pagamentos, nosso patrocinador, também nosso método de pagamento. Lilian, muito obrigado pelo papo, foi muito rico para mim. Espero que tenha sido para você também. Obrigada. Obrigado. Agora conseguimos, estamos juntos. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfuSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho, ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria, entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.